Boa tarde a todos. Então, damos as boas-vindas a todos que estão presentes, os internautas também, para iniciar um momento de conhecimento, né, e de ajuda, de cura e de transformação para a gente continuar os nossos desafios neste orbe tão maravilhoso, né? E nesse momento nós vamos passar a palavra para a Terezinha, que é ela que fará para a gente hoje a leitura preparatória. Boa tarde a todos. A nossa leitura é do livro Bezerra e Meimei, Meditações Diárias, psicografada por Chico Xavier. Agradecemos o entendimento com que suportastes críticas e acusações gratuitas, entregando os obstáculos do mundo à divina providência. Bezerra de Menezes. Caminhos, quem te definiu por bem? Feitor daqueles a quem desataste as cadeias de sofrimento, quando estendias a mão para auxiliar? Não ouvides que ajudavas também a ti mesmo, construindo os caminhos da própria libertação. Esses corações enregelados no frio do desencanto, que trazes de novo ao sol da vida, brilharão amanhã, por luzeiros de consolo para teus olhos. Quando a sombra te nevoar a visão, e essas almas atormentadas, que arrebatas ao incêndio de transes arrasadores, para mitigar-lhe a sede da taça de teu carinho, ser-te-ão, de futuro, quais fontes de água fresca, quando as provas do mundo te descerrarem aos pés o trilho de sarça ardente. Essas crianças famintas que conchegas de encontro ao peito surgirão mais tarde por vasos de luz para a tua esperança. E esses amigos desfalecentes que o mundo situa agora nos vales da enfermidade e da prostração, erguidos por teus braços, serão como pontes providenciais, facilitando-te a passagem, quando pedras e espinho te dificultarem a marcha. Cada ouvido a que chegue tua mensagem de entendimento será uma voz que falará aos ouvidos do mundo em favor de teu ideal. Segue amando e servindo sempre. Muitos estacionarão para sorrir ante a história da víbora, que o inverno entorpecera. Encontrada por um devoto, foi por ele piedosamente reaquecida, mas eis que, voltando ao calor e ao movimento, mordeu-lhe as mãos de amigo, inoculando-lhes peçonha mortal. Esta lenda, no entanto, foi inventada pela imaginação do pessimismo para os lazeres da indiferença. Procurás, no entanto, por tua vez, o Mestre Divino, e contar-te-á o Senhor a apoteose da cruz, que, recebida por ele, entre o silêncio do perdão e as preces do amor, se converteu numa escada de triunfo e ressurreição, para que se lhe expandisse a vitória nos céus. Meimei. Vamos agora continuar a conversar com Jesus, em pensamento, abrindo os nossos corações, acalmando as nossas mentes, recebendo essas energias balsâmicas que caem sobre todos nós neste momento, pensando e sentindo de corações abertos o que viemos buscar na casa de Jesus. Sempre que batemos a porta estreita, que são os nossos desafios, nossas dificuldades, mas que ela se abre, que possamos estar potencializados com a nossa fé, com a nossa esperança,
abrindo nossos olhos e ouvidos para escutar os nossos mentores, buscar a orientação do alto, para que possamos continuar os nossos caminhos, não só em busca dos nossos desafios, mas nesse equilíbrio em que vamos encontrando também, abrindo cada vez mais os nossos corações, enxergar a necessidade também no nosso próximo, enxergar a dificuldade também no nosso próximo, e assim nessa caminhada que nos ensinou Jesus, e tem a luz de Jesus iluminando os nossos caminhos, que possamos, a cada dia, a cada momento da nossa vida, aprendermos as suas leis, os seus ensinamentos e colocarmos, e aprendermos, e colocarmos, e potencializarmos o nosso amor incondicional para nós mesmos, para iluminarmos, ajudando a iluminar os caminhos de todos os qual convivemos. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja. Agora nós vamos dar boas-vindas a Flávia da Purificação, ceareiro, né? Na seara da Espiritismo, tarefeiro de Jesus, para que ele possa trazer o seu tema, que é Mãos à Obra. Seja bem-vindo, Flávio. Fique à vontade, é seu momento. Boa tarde, eu já ia falando boa noite, estou acelerado, tá? Eu estou tão acostumado a falar à noite. Tudo bem com vocês? Quanta gente bonita, meu Deus, olha que inveja. E a casa espírita seguindo sempre o roteiro, né? Muito mais mulheres do que homens, não é? Aí os homens perguntam assim, por que que elas se iluminam, não é? A resposta muitas vezes está aí, né? Emmanuel tem uma resposta para isso. Ele diz uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: quando o espírito tem plena consciência do que ele precisa fazer para si mesmo, para se iluminar, ele decide reencarnar mulher. Que porrada, hein? É verdade, não estou inventando isso não, está lá na obra. Emmanuel e Chico. Meu irmão, meu irmão, vamos chegar lá, não se preocupe não, tá? Tem horas até que eu me vejo já de vestido vermelho, assim, bonitona. Mãos à obra. Tudo bem, mãos à obra. Essa palestra é a continuação da palestra que a gente teve aqui na semana, ou melhor, no mês passado, eu acho. Nós íamos fazer a leitura desse texto de Emmanuel, do livro Pão Nosso, e o livro sumiu. As páginas do livro desapareceram. E aí veio a motivação para falar do tema da palestra seguinte. Você pode projetar o texto, por favor? Esse texto, curiosamente, Emmanuel, né? Não esse texto aqui, eu vou falar rapidamente sobre o porquê do tema Mãos à Obra. Na obra, né, no Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, o Caminho, Verdade e Vida é primeiro livro dos 4 livros que tem 180 mensagens cada uma. E não é por acaso que Emmanuel, no primeiro livro, falou sobre adoração, sobre nós falarmos com o Pai. No segundo livro, que é o Pão Nosso, ele começa o livro com o tema Mãos à Obra. Se você olhar assim, parece por acaso, mas não é, porque na codificação, Allan Kardec fala que a primeira lei é adoração e a segunda lei, trabalho. E aí ele segue exatamente a sequência de Kardec. Emmanuel não tinha nada de pouco. Eu vou fazer uma leitura dessa mensagem aqui, que ela vai servir para nós nos conduzir. No livro Instantes da Vida, Humberto de Campos nos traz esse texto. Humberto de Campos, que é esse repórter do além, que eu inclusive invejo bastante, Humberto de Campos e Maria Dolores, porque eles trazem os bastidores do que aconteceu por trás do Evangelho. A gente vê nas outras religiões, na Bíblia, o que aconteceu na frente do palco. Eu sou apaixonado pelo que aconteceu pelo bastidor, porque as lições são incríveis.
E aqui ele conta uma história sobre o que aconteceu no bastidor. Dizia ele assim, que comentávamos a necessidade da divulgação da doutrina espírita, quando o Rabi, né, Zoan ben Osias, distinto orientador israelita, hoje consagrado às verdades do Evangelho no mundo espiritual, pediu licença a fim de parafrasear a parábola dos talentos, contada por Jesus, e falou assim. Todo mundo aqui conhece a parábola dos talentos, os 3 servos, em que o Senhor fornece talentos, que na época eram moedas. E aqui ele parafraseia, trazendo uma nova vertente para nós. Meus amigos, o Senhor da Terra, partindo em caráter temporário para fora do mundo, chamou 3 dos seus servos e, considerando a capacidade de cada um, confiou-lhes alguns dos seus próprios bens, a título de empréstimo, participando-lhes que os reencontraria mais tarde na vida superior. O primeiro transmitiu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio. Ao segundo, concedeu a inteligência e a autoridade. E ao terceiro, entregou o conhecimento espírita. Quando eu li esse texto, eu já vi problemas ali. Quando vê essa história do terceiro, conhecimento espírita, quem é espírita aqui já há um bom tempo sabe, já vem bomba. Que esse aí ficou com a tarefa com certeza mais difícil. Mas vamos lá, não vamos sofrer por antecipação. Depois de longo tempo, os 3 servidores, assustados e vacilantes, compareceram diante do Senhor para as contas necessárias. Vale a pena destacar que o Senhor aqui, diferente da primeira parábola, esse Senhor aqui tem nome, é o próprio Jesus. Eles tinham que prestar contas ao Senhor, ao Mestre com M maiúsculo. O primeiro avançou e disse: Senhor, cometi muitos disparates e não consegui realizar-te a vontade, que determina o bem para todos os teus súditos. Mas, com os 5 talentos que me puseste nas mãos, comecei a cultivar, pelo menos com pequeninos resultados, outros 5, que são o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão em alguns dos companheiros que ficaram no mundo. Perdoa-me, meu divino amigo, se não pude fazer mais. O Senhor respondeu tranquilo: bem está, servo fiel, pois não erraste por intenção. Volta ao campo terrestre, reencarna e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajudaste. Veio o segundo e alegou: Senhor, digna-te desculpar minha incapacidade. Não te pude compreender claramente os desígnios que preceituam a felicidade igual para todas as criaturas e perpetrei lastimáveis enganos. Ainda assim, mobilizei os 2 valores que me deste, com eles angariei outros 2, que são a cultura e a experiência, para muitos dos irmãos que permanecem na retaguarda. O excelso benfeitor replicou, satisfeito: bem está, servo fiel, pois não erraste por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajuntaste. O terceiro adiantou-se e explicou. Preocupou? Pode ser, né? Pode ser nós no futuro, né? Vai depender de hoje em diante. Pode ser. Senhor, devolva-te o conhecimento espírita intocado e puro, qual recebi de tua munificência. O conhecimento espírita é luz, Senhor, e com ele aprendi que a tua lei é obra dura demais, atribuindo a cada um conforme as próprias obras.
De que modo usar uma lâmpada assim, brilhante e viva, se os homens na terra estão divididos por pesadelos, de inveja e ciúme, crueldade e ilusão? Como empregar o clarão de tua verdade sem ferir e incomodar? E como incomodar ou ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? Sabes que a verdade entre os homens cria problemas onde aparece. Em vista disso, tive medo de tua lei e julguei como sendo a medida mais razoável para mim o acomodar-me com o sossego de minha casa. Assim pensando, ocultei o dom que me recomendaste aplicar e restituo-te semelhante riqueza sem um mínimo toque de minha parte. Não quis mexer para não gastar, para não prejudicar. O Senhor, entretanto, explicou brandamente: não desconheces que te atribuí a luz da verdade, como sendo o bem maior de todos. Se ambos lhe faltava o discernimento que lhes podia ter ministrado através do exemplo, de que fugiste por medo da responsabilidade de corrigir amando e trabalhar instruindo, escondendo a riqueza que te emprestei, não só te perdeste pelo temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicaste a obra deficitária de teus irmãos, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno, se houvesse recebido o quinhão de amor e serviço, humildade e paciência que lhes negaste. Senhor, Senhor, por que soluçou o infeliz? Por que tamanho rigor se a tua lei é de misericórdia e justiça? Então, os assessores do Senhor conduziam o servo desleal para as sombras do recomeço, reencarnação, esclarecendo a ele que a lei realmente é disciplina e misericórdia, mas com uma diferença: para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia. Mas para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. A gente já poderia ir para casa agora, tá, gente? Mas é necessário trazer um pouco mais de esclarecimento sobre algumas palavras que nós encontramos nesse texto. Quando o Senhor dá a notícia, não é, que nós vamos ter que recomeçar sempre reencarnando no ponto que nós paramos antes, e junto às afeições que nós ajuntamos, angariamos, somamos, é assim que se formam as nossas famílias, os nossos amigos. E isso deveria ser suficiente para dizer, com certeza absoluta, sem nenhuma margem de erro, que se nós temos famílias extremamente harmoniosas, se nós somos amigos e somos procurados por pessoas equilibradas, ligadas ao bem, é porque a nossa tarefa anterior foi bem sucedida ou nós estivemos bem próximos de ter sucesso nela. Se o inverso também acontecer, se nós fazemos parte de núcleos familiares, de amigos e de trabalhos, de pessoas extremamente perturbadas, isso deveria ser suficiente para nos dar a certeza, sem nenhuma margem de erro, de que nós deixamos muito trabalho, muito dever de casa a cumprir. Porque nós nascemos junto de todos aqueles que nós ajuntamos. E se a misericórdia de Deus abranda aos ignorantes, a justiça de Deus
nos coloca diante dos nossos débitos. Não é punição. O que está dizendo ali no final é que, se a pessoa não tem conhecimento do Evangelho, ela tem a misericórdia até ter conhecimento. A partir do momento que nós temos conhecimento do Evangelho, nós temos a obrigação conosco e com o Pai de cumprir a lei. Quando nós não cumprimos a lei, o Pai, por lei, deixa que a gente encontre os nossos credores. Isso explica por que nós temos tantas pessoas na Terra, a maioria absoluta dos médiuns da Terra são médiuns por expiação. Vou repetir. A maioria dos médiuns que existem na Terra são médiuns por expiação. Quando eles têm algum programa de serviço, de trabalho para participar de uma reunião mediúnica, isso é um percentual de 10, 15, 20% do trabalho mediúnico que ele vai fazer. O restante, e às vezes até todo, completamente, ele não tem nenhum programa de serviço para ir para uma reunião mediúnica, a mediunidade dele é completamente expiatória. Mas, Flávio, por que a doutrina, ou melhor, por que a lei é executada de tal forma? E a doutrina explica. Você vai no livro dos médiuns, Allan Kardec recebe essa orientação dos espíritos. O próprio espírito de verdade, o Jesus, explica isso para Kardec, dizendo que uma das primeiras funções da mediunidade é mostrar ao médium quem ele é. Então eu, Flávio da Purificação, estou lá na minha casa e vejo um espírito perturbado, fazendo elogios para mim, seu careca, você me matou, você me afogou, você me traiu. Um dia eu estava dormindo na minha casa aqui em Interlagos e eu desdobrei a noite. Na época eu era casado, minha esposa ficou deitada e quando eu me vi fora do corpo, ao lado da minha cama tinha uma noiva e ela era exatamente igual àquela personagem do filme Noiva Cadáver. O rosto dela estava completamente desfigurado e o vestido de noiva estava completamente sujo e rasgado. E ela ainda estava com um buquê no lado da mão, na mão direita, ao lado da minha cama. Ela me olhava, mas com tanto ódio, que o primeiro movimento que eu fiz, o que Herculano Pires e aquele espírito que escreve muito por Divaldo, das obras mediúnicas de Divaldo, esqueci um conterrâneo meu, ele diz que nós, espíritos encarnados, temos um movimento que acontece com as tartarugas, com as larvas, com os molúsculos. Ao menor sinal de perigo, o que é que a gente faz? Corre para a casca. Qual é a casca? O corpo. E eu imediatamente corri para o corpo quando eu vi a noiva. E eu reconheci ela. Em espírito eu sabia quem era ela. Era uma pessoa que, há muitos anos atrás, não nesta vida, eu havia seduzido e abandonei ela, noiva. E ela ficou me esperando para o casamento. Era inclusive um esporte que eu praticava muito no passado. E ela estava ali. Eu acordei sendo sufocado por ela, porque o último movimento que eu vi ela fazer em cima de mim foi colocar as mãos na minha garganta. E eu acordei tentando respirar e não conseguia. Acordei minha esposa, ela não entendia nada e eu não contei a ela essa história para ela não ficar assustada comigo. Então, a mediunidade, a primeira função dela é mostrar quem nós somos. Por isso que o terceiro servo recebe aquela punição. Muitos de nós, punição entre aspas, né? Muitos de nós somos médiuns por expiação. Por quê? Imagine se nós não víssemos o que nos ronda.
Eu só comecei a entender, e eu não estou dizendo que me transformei, eu estou dizendo que eu comecei a entender a necessidade de me transformar quando eu comecei a fazer uma estatística dos espíritos que me rondavam. A noiva, um outro companheiro que até hoje não me abandonou, e inúmeros outros. Eu passaria a tarde inteira aqui fazendo uma biografia dos meus obsessores. Então, a mediunidade em mim fez o que ela faz com todo médium que tem mediunidade expiatória. Mostra para nós quem nós somos. Para não ter a ilusão de viver uma vida como se nada estivesse acontecido ou nada estivesse acontecendo, porque a vida ia passar e a pessoa ia achar que os insucessos ou o sucesso da vida eram coisas do acaso, e não são. Não são. São simplesmente associações que foram feitas e que hoje precisam de solução, porque os nossos obsessores estão nos dando uma mensagem. Acorda. Você não é a última Coca-Cola do freezer como você está pensando. Você não é esse bonitão que você acha que está surfando a onda, postando foto na internet. Você não é a gatona da academia, pelo menos não aqui no plano espiritual. E uma mensagem que outro dia um me disse foi assim: nós estamos esperando só você voltar. Não esqueço. Ele falou assim para mim: nós estamos esperando você quando você voltar. Interessante, né? Eu estou vendo vocês bastante preocupados. Mas esse é o problema, tá? Até agora, ó, 30 minutos de problema. E qual é a solução, gente? Qual é a solução? A solução, hã? Ó, não vem dar uma de servo um e servo 2, não, tá, joia? Tá, Raquel? Você é servo 3, tá? Nós, ó, essa não vai colar. Vocês ouviram o que ela disse? Eu quero saber a solução. Gente, eu só não pulo aqui porque tem uma grade. Já pensou a pessoa chegar aí, eu, Everton, Raquel, e um monte que tem aqui, seu Alcino, chegar para Jesus e falar assim: Jesus, eu sou errou, eu sou servo um. O mestre vai chegar assim e falar: mas é cínico, além de tudo é cínico, não vai colar, Raquel. A resposta para isso é muito óbvia, né? Mas vamos ilustrar, é ótimo ilustrar. Quando Jesus estava andando lá com a cruz nas costas, e os soldados viram que ele não ia conseguir chegar ao Gólgata, o monte alto lá, o Monte da Caveira, que era chamado de Gólgata. Os soldados disseram: ih, esse aí não vai chegar, não, vai dar trabalho para a gente, que vai morrer antes, ou vai cair aí, não vai conseguir carregar essa cruz. E aí um soldado chegou e viu um homem voltando do campo, Simão Cirineu. E o soldado, vendo aquele homem com um corpãozinho enorme, Humberto de Campos conta essa história, chegou para o homem e falou a seguinte frase, que essa frase é a resposta para a sua pergunta. Então, ou melhor, perdoe, falou: olha, você vai pegar a cruz desse homem e vai ajudar a subir o monte. E ele disse: oi, eu não ouvi, moço. Fez uma de Raquel lá, não entendi. Aí o soldado gritou com ele e falou assim: você vai carregar a cruz com esse homem até o Gólgata. E ele disse: moço, eu não posso. Eu tenho uma filha doente em casa. E se eu não chegar no horário, se eu chegar e estiver perto de anoitecer, ela vai estar em crise desesperada. Então, o soldado falou o que o meu obsessor inconscientemente me fala. O que a vida está falando para cada um de nós quando a gente adquire uma doença incurável,
quando a gente entra em uma depressão profunda, quando a gente pensa em suicídio, quando a gente pensa em algo que vai destruir a nossa integridade, o que essas coisas estão falando é o lado oposto, é a justiça. Porque a misericórdia já tentou nos alcançar de todo jeito e a gente deu uma de João sem braço e fez igual o servo 3. O soldado chegou para Simão Sirineu e falou assim: cão, obedece o chamado. Fecha aspas. Olha como a vida trata de nos empurrar de forma, às vezes, até dura para nós. Às vezes a gente se revolta com Deus porque a gente acha que a vida está sendo excessivamente dura conosco. Mas o que a vida está fazendo é o chamado do soldado. Ela não está tratando a gente com aquela sutileza, com aquele amor, com aquele sorriso do mestre. Porque nós já estamos no estágio da justiça. Simão Sirineu tinha uma filha que tinha debilidade emocional. Era de graça, gente? Ele estava passando na rua, aí conheceu a mulher dele, engravidou a mulher dele e um espírito debilitado nasceu lá. Foi por acaso, né? O Simão Sirineu tinha responsabilidades perante aquela menina. Aquele chamado é simbólico. O cão obedece o chamado, é um simbolismo para todos nós. Porque quando a gente nega todos os chamados da misericórdia, a vida vai dar um jeito e vai mandar uns soldados nos chamar. São todos esses que eu citei aqui. Todos. E eles não vão ter piedade. Eles vão executar até a última promissória da dívida. Aí Simão Sirineu, que Deus nunca fecha a porta de oportunidade, ele viu que não tinha jeito. E foi. E ajudou Jesus. Quando ele depositou a cruz no chão do Gólgota e tinha que entregar ao crucificado, ele olhou para Jesus e disse: eu não sei porquê, mas eu sinto que você é inocente. Jesus olhou para ele e falou: não se preocupe. E ele ainda pediu desculpa por não poder ficar ali apoiando moralmente o mestre por ter a filha doente. Foi em casa e chegou em casa, a filha estava curada. A filha estava brincando e gritando: eu vi uma luz, eu vi uma luz, eu vi uma luz. Aí também tem um simbolismo para nós. O final de todas as vezes que nós somos chamados, seja pela misericórdia, seja pela justiça, no final sempre haverá um prêmio, que é restituir o desequilíbrio que a gente provocou na lei, uma quitação de débito. Por que, meus irmãos e irmãs, é tão difícil seguir o Evangelho, na opinião de vocês? Por que é tão difícil seguir? E eu estou afirmando, é bem difícil. Quem disser que não é difícil seguir o Evangelho, eu não sei onde é que essa pessoa veio. Deve ter vindo de Júpiter para cá e é espírito superior. E não lembra mais como era, porque é bem difícil, não é? Na opinião de vocês, por que é tão difícil? Ninguém? É difícil. A dificuldade está porque, para seguir o chamado, é necessário a gente esquecer das fantasias e das prisões que os nossos egos estão. Mesma coisa. A gente precisa abandonar o que não é real para seguir o Evangelho. Porque
Enquanto a gente estiver preso ao que não é real, a gente não consegue seguir. É aí que está a questão 932 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos espíritos: Kardec, por que o mal muitas vezes sobrepuja e se destaca mais do que o bem na terra? E os espíritos respondem: porque os bons são tímidos e os maus são audaciosos e criativos. Nós temos um potencial imenso. O mal é limitado. Alguém discorda disso aqui? O mal é ilimitado, é limitado. O bem é ilimitado. E nós temos medo de fazer o bem. Nós temos vergonha de fazer o bem. Quando eu, alguns anos atrás, participei de um projeto para distribuir marmita, nas primeiras semanas eu morria de vergonha de distribuir marmita. Sabem por quê? Porque quando eu estava dando a marmita para um morador de rua e tinha um monte de carro passando, eu ficava com vergonha das pessoas que passavam de carro achar que eu também era morador de rua. Estou fazendo um depoimento real, eu sentia vergonha disso. Olha que loucura na cabeça da gente. Eu tinha vergonha. Eu só faltava colocar uma placa. Ó, eu estou dando, ele está recebendo, tá, gente? Para vocês não acharem que eu sou morador de rua. Olha aí. Agora veja se faz sentido isso. Não faz sentido. A gente se prende a algumas armadilhas do ego e a gente perde a nossa potência divina, porque o bem é infinito. Do mesmo jeito, estava eu na serra esperando um atendimento de um cliente que iria abrir a empresa, estava eu e vários outros fornecedores. Daqui a pouco era março de 2020, fevereiro ou março, fevereiro de 2020. A pandemia estava na porta, a pandemia já tinha chegado na Europa, estava sendo anunciada aqui, a gente achava que não ia chegar e o povo desesperado achava que ia. Resumindo, 10 horas da manhã, tá ali 6, 7 homens. Parece uma menina, 20 anos no máximo, 18, 19, 20 anos. Ela estava com um short tão pequeno que lá na Bahia a gente chama short sim. O short era muito pequeno, a gente chama lá de short cinto. Um corpo escultural, muito bonita, com um corpo à mostra. E aí os homens todos olharam assim, não estou entendendo nada, 10 horas da manhã. Ela pegou um panfleto, entregou para mim e para os outros 6 homens. Aí tinha assim, festa, e tinha ainda um descritivo. A pandemia está chegando, vamos fazer uma festa de despedida numa boate tal, e nesta festa de despedida, as pessoas pagam, os homens pagam R$ 300, ainda me lembro, e você pode ficar com até 30 mulheres diferentes. A questão 932 do Livro dos Espíritos está correta ou não? O mal é audacioso e intrigante. A gente, para organizar uma festa para uma casa espírita, para uma igreja, para um orfanato, para o Avedalma, me desculpe a expressão e me desculpe até por contar essa história aqui. É um parto. A gente não se mobiliza, a gente tem medo, a gente tem um monte de coisa para fazer. E é por isso que o mal aparentemente vence, aparentemente prepondera e causa esse estado de desânimo e desgosto em muitos de nós. Será que não está faltando em nós, principalmente terceiros servos, a coragem, a determinação, a falta de orgulho de colocar a cara e fazer o que precisa ser feito? Será que não é isso que está faltando, gente?
Será que não está faltando na gente coragem da gente entender que Deus é insuperável e que Jesus nunca perdeu? A gente tirar essa timidez e colocar a mão na obra, realizar. Porque enquanto a gente for timidozinho, quietinho, eu não quero me expor, eu não quero aparecer, eu sou tímido, porque a gente não tem que fazer coisas grandiosas, porque chama atenção e tudo tem que ser tímido, porque Jesus é pobreza, voto de pobreza e tudo. É por isso que tudo é morno. As coisas do Cristo não aparecem tanto como as coisas que vão contra as coisas do Cristo. Enquanto a gente não se empoderar e não perceber o potencial que a gente tem, a gente vai ficar apanhando um monte dessas situações e dos espíritos que patrocinam o desequilíbrio no nosso planeta. Eu costumo falar muito sobre isso nas palestras e se alguém aqui ainda acha que ver espírito é coisa de gente eleita, pelo amor de Deus, vamos estudar o livro dos médiuns, porque não é. Mediunidade é uma função orgânica do corpo e que algumas pessoas que têm essa hereditariedade têm plano de serviço. A minha mediunidade é, maior parte, expiatória. Tem um componente de serviço porque isso se comprovou ao longo dos anos, mas a maior parte é expiatória. É para ver as noivas. É para ver o Fabian lá, um outro companheiro que eu tenho. Mas uma coisa eu posso testemunhar para vocês. É raro a semana, dependendo da época, até o dia que eu não vejo um espírito. Raro. E falo isso sem o menor orgulho, Deus conhece o meu coração agora. Olha, eu posso dizer para vocês, a maioria dos familiares que eu vejo e que me pedem para dar notícia a um familiar, de amigos ou não amigos, na casa espírita, aconteceu isso nessa casa várias vezes, eu trabalhei aqui durante um tempo. Eles estão aqui prestando atenção e focando naquilo que eles não fizeram quando estavam vivos. Eu vejo vós vindo aconselhar netas e filhas a buscarem o espiritual. Porque enquanto estavam vivas, elas mesmas não deram tanta importância. Eu vejo mães vindo resgatar filhos que ficaram entregues às drogas porque ela era excessivamente condescendente e não sabia dizer não a um espírito delinquente que ela aceitou reencarnar como mãe. Testemunhei isso dentro da minha empresa com um funcionário meu. Ele em uma crise por ter usado crack e a mãe dele desencarnada no lado dele. E eu dei uma mensagem dela para ele. Até o nome ela disse e eu consegui ouvir. É um roteiro, um clichê. E nós não queremos ser esses espíritos quando a gente transpassar a porta da morte. Nós seremos os espíritos que vamos chegar diante do nosso mentor, diante da nossa avó, do nosso avô, do nosso pai, da nossa mãe, sorrir e dizer: eu fiz o melhor que eu pude, porque Jesus nos deu o maior tesouro que ele tinha, que é o conhecimento da lei de Deus através do Espiritismo. E hoje, desde o primeiro momento que nós conhecemos o Espiritismo, nós temos a obrigação de ser luz. Nós temos todas as ferramentas necessárias para fazer a transformação. E aí, outro dia, uma companheira estava me perguntando, foi até tema de um estudo que nós fizemos na Feijogo, segunda-feira, do Livro dos Espíritos. Ela me perguntou: Flávio, por que é tão difícil nós
conseguirmos fazer nossos familiares, amigos, os irmãos de casa espíritas perceberem que o que nós estamos dizendo é verdade. Porque é tão difícil, né, gente, fazer seguidores. É porque é tão difícil despertar a consciência das pessoas. Essa pergunta já foi minha e eu acredito que é da maioria de nós, se não todos. Mas todo mundo que faz essa pergunta se esqueceu de um pequeno detalhe, porque o Espiritismo responde isso. Antes do Espiritismo já tinha essa resposta. Quando Francisco de Assis estava nos momentos finais da morte dele, estavam alguns companheiros, que ainda não se chamavam franciscano, e o Frei Leão ao lado dele na cama. O Frei Leão, né, que era um companheiro muito próximo dele, era chamado inclusive de pai, e ele era pai Francisco, pai Leão. Ele chegou para o pai Leão e falou: diga aos nossos irmãos para ir para o mundo e pregarem o evangelho. Mande-os pregar o evangelho. Se for necessário que eles falem. Se for necessário que eles falem. Por que é tão difícil convencer as pessoas que o Espiritismo é o Consolador? Porque está no Livro dos Espíritos, porque nós costumamos negar com as mãos o que as nossas bocas falam. Fala, o Espiritismo é maravilhoso, Jesus é transformador, os Espíritos são incríveis, Bezerra de Menezes é maravilhoso, Joseph Gleber é fantástico, mas não modifica o meu modo de agir. Curioso, né? Estranho. Eu, às vezes, fico pensando se eu nasci mesmo para, né? Se eu fosse pessimista, eu diria assim, eu nasci para tomar porrada dos espíritos, mas não, eu nasci para receber grandes lições. Quando eu encontrei Divaldo Franco, a segunda vez, eu tive a oportunidade de apertar a mão do Divaldo. Que bobagem eu fui fazer isso, gente. Nunca faça isso. Se encontrar Chico, Divaldo Bezerra, fica quietinho, a não ser que você tenha consciência de que seu dever está cumprido. Mas se você não tiver, não se aproxime desse pessoal. Eu fui lá emocionado, cheguei perto dele, apertei a mão dele, e quando eu apertei a mão dele, eu desatei a chorar. Aí ele perguntou: tudo bem? Tudo bem. Você está chorando? Você, para mim, é um exemplo. Estou emocionado. Ele, tranquilamente, sem a menor afetação, ele disse para mim: se você me acha um exemplo, por que você não me segue? Nunca tinha me visto, nunca tinha me tocado. Eu olhei para o lado e digo: tem algum obsessor aqui me dedurando, mas vocês são infelizes, viu? Nada. Quem ascendeu a um certo nível, basta olhar e tocar. Às vezes é até o meu mentor que disse: dá uma mensagenzinha para ele acordar um pouquinho, mas você pode reclamar de um ensinamento desse? Não. Eu saí de lá com o meu coração cheio de gratidão a Deus, porque é muito melhor viver fora da ilusão do que morrer iludido. A mensagem de hoje, mãos à obra, é para dar a certeza para quem ainda tem alguma dúvida de que o chamado ainda está aberto.
E não há nada que não possa ser revertido se nós nos entregarmos a Deus, porque em Deus há solução para tudo. Humberto de Campos. Mas observem, o que é que o Espírito está dizendo? Se nós nos entregarmos a Deus, não entregar nossos problemas a Deus, entregar a Deus é como o Salmo 91 diz: conhecerás a recompensa dos ímpios somente com os olhos. Quer dizer, nós não podemos ser ímpios. Percebeu a nuance do salmista? Porque quem é ímpio não vai conhecer só pelos olhos, vai conhecer pela lei de justiça. Então ele está dizendo: endireitai os caminhos. Aí nós conheceremos a recompensa dos ímpios só pelo olhar, porque nós não passaremos por ela. Uma pleiade de espíritos estão nos aguardando a decisão de nos transformar e cumprir o nosso programa reencarnatório. Não há uma pessoa na Terra, não há uma pessoa que não possa fazer essa virada. O que determina essa virada acontecer ou não é simplesmente a vontade. Se a gente tiver vontade, orar ao Pai, nós vamos conseguir nos encontrar espiritualmente, nos conectar com a nossa origem e a gente vai perceber o que nós viemos contribuir como o primeiro servo, o segundo servo, o terceiro servo. Isso é inquestionável. Todos nós podemos acessar isso. E se nós estamos titubeando, meio perdidos, meio inquietos, ansiosos, o roteiro é preciso de Jesus. Joana de Ângeles, ora, ora, se esvazia e se encontra. Orar, se esvaziar e se encontrar. Não há ninguém que não consiga. Não há. Hoje, o espírito que eu mais tenho contato é a mãe do meu pai, minha avó. Não por ela ser minha avó, porque ela foi minha avó e hoje já não é mais, né? Nós tivemos centenas de vós, então ninguém pode dizer assim, é um familiar seu. Já foi. Inúmeros outros, todo mundo, ela pode ter sido até vó de algum aqui. Nós, durante a minha adolescência, eu entrava no Banco do Estado da Bahia e ela recebia a pensão dela colocando o dedo numa almofada e carimbando o papel. Analfabeta. Todos os médios que veem essa senhora, que não é mais minha avó, só no meu coração, a veem radiosa, 23 filhos. Todos os filhos dela que desencarnaram, inclusive o meu pai, chegou no plano espiritual sem nenhum patrimônio. Todos estão sendo socorridos por ela, inclusive nós encarnados. Hoje, a principal tarefa dessa senhora Maria Aniceta é cuidar dos desencarnados e dos encarnados que estão perdidos. Há mais ou menos um mês, ela me encontrou e me deu notícia do meu pai. Ela disse: seu pai está melhor. Ele ainda não vive comigo. E eu me lembrei da mãe de André Luiz e André Luiz. Ela lá numa esfera superior e ele em nosso lar. Nem sei onde meu pai habita. Analfabeta. Não sabia ler absolutamente nada. Morreu com 92 anos de uma queda. Está na nossa mão ou não está?
quando Paulo, na mensagem Pão Nosso, finalizando, diz assim: tem doutrinas, tem conhecimentos, tem títulos, e agora? O que vais fazer? E agora? O que vais fazer com todo esse patrimônio? Uma boa tarde a todos. Que Jesus nos encoraje a nós percebermos o poder que nós temos, a luz que nós temos e que a gente abrace essa luz e voe, porque o que nos espera é o espaço. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente, profundo e solene, tinha voz. Ele veio de mão vazia, desarmadas, nem escudo, nem espada, só amor por todos nós. A noite mais fria ele aquece, a noite mais escura ele ilumina. Ele veio, tirou a nossa calma, despertou a nossa alma, mas nos trouxe a sua paz. Juan Jiménez, no poema Ele Veio. Uma boa tarde a todos. Bom, gente, estou sem palavras, né? Como sempre, o Flávio, né? Ele é maravilhoso, ele é simples, mas ele é direto, né? Ele toca nas nossas feridas, faz com que a gente saia do vitimismo, né? Porque a gente acha que tudo vem para resolver de cá para lá. Não, somos nós a nos rever nas nossas dificuldades. Por favor, eu faço com você, companheiros, que eu falo que eu sou uma eterna obsidiada. E aí, hoje eu já estou um pouquinho melhor, porque acho que eu trabalhei um pouquinho, sabe? Mas tenho histórias e histórias para contar, igual o Flávio, como muitos de nós médios aqui, né, Tetê? Então, agradecendo a Flávia por esses momentos, que nós possamos compreender. Isso é compreensão, não é ficar só na palavra, né? Eu tenho certeza que todos nós aqui nesse momento fomos apertando a nossa feridinha, apertando, ó, faz isso, faz aquilo, vamos trabalhar isso, trabalhar aquilo, né? Então, chamou a nossa alma ao nosso compromisso reencarnatório. Muito obrigada, Flávia. E agora nós vamos pedir a Terezinha para fazer a prece final e depois eu vou dar alguns recados. Então, nós vamos todos neste momento. Vamos fechar os nossos olhos físicos, abrir os nossos olhos da alma. E neste momento, vamos nos sentir à frente de Jesus. E vamos fazer esse pedido. Senhor, ajuda-nos a seguir os seus ensinamentos. Auxilia para que nós possamos colocar em prática o que sabemos, porque nós somos instruídos, nós estudamos, mas o que nos falta? Colocar. Pedimos perdão por aqueles momentos que tivemos oportunidade de colocar os seus ensinamentos em prática e não colocamos. Mas saberemos que vamos ter novas oportunidades e o Senhor irá nos auxiliar. E que neste momento possamos olhar no rosto de Jesus e sentir o seu olhar meigo, sereno e agradecer. Agradecer a este mestre amado, nosso irmão maior, pelos seus ensinamentos. E vamos agradecer também nosso anjo guardião, que sempre está conosco, nos lembrando, nos cutucando sobre os estudos que temos acesso. E vamos nos despedir de Jesus e agradecer a Ele por esta tarde que estamos passando e por também termos condições de relembrar esses ensinamentos. Obrigada, Jesus.
Que assim seja.